Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Salmo 33. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Sofonias, capítulo 3, dos versículos 1 ao 2 e versículos 9 ao 13, começa assim: Ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana, ela não prestou ouvidos a um apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de Deus. E percebemos que essa palavra em Sofonias é dura e ao mesmo tempo profundamente esperançosa. Ela começa com um lamento e termina com uma promessa. Começa com denúncia e se abre para a conversão. Assim é o caminho de Deus. Ele fere para curar, desinstala para salvar. E quando o profeta proclama: Ai da cidade rebelde e manchada, da cidade opressora, não se trata apenas de Jerusalém histórica. Trata-se de toda a comunidade e de todo o coração que se acostumou a viver sem escutar, sem confiar, sem aproximar-se do Senhor. O texto é claro e incisivo. Ela não escutou a voz, não aceitou a correção, não confiou no Senhor. E aqui está o núcleo do pecado bíblico. Não primeiro a transgressão moral, mas a recusa da relação. Não escutar, não confiar, não aproximar-se, eis a raiz da infidelidade. A cidade torna-se opressora porque perdeu o ouvido, torna-se violenta porque perdeu a confiança, torna-se impura porque se afastou da presença de Deus. Mas a palavra não termina na acusação. Deus não denuncia para destruir, mas para recriar. Por isso o texto muda de tom e anuncia algo absolutamente novo. Então, darei aos povos lábios puros para que todos invoquem o nome do Senhor. E aqui encontramos uma das grandes promessas bíblicas, a purificação da linguagem. Deus não começa a renovação pelas estruturas, mas pela boca, pela palavra, pela invocação. Quando os lábios são purificados, o coração se reordena e a comunidade se transforma. A conversão começa quando aprendemos novamente a chamar Deus pelo nome e a falar sem violência. E o resultado dessa ação divina é surpreendente. Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Deus não promete uma cidade poderosa, mas um povo humilde. Não promete grandeza política, mas confiança no nome do Senhor. O resto de Israel, os pobres, os mansos, os que não mentem, torna-se o verdadeiro sinal da fidelidade de Deus. A força do povo não está na dominação, mas na verdade. Não está no medo, mas na confiança. E nesse sentido, o texto é profundamente cristológico e escatológico. Ele aponta para o reino inaugurado por Cristo, onde os últimos são os primeiros, onde os pobres herdam a terra, onde a mansidão vence a violência. A comunidade que Deus sonha não é perfeita, mas convertida. Não é sem feridas, mas sem mentira. E a palavra nos interpela de modo direto. Que tipo de cidade somos nós? Que tipo de igreja? Que tipo de coração? Somos lugares de escuta ou de resistência? De confiança ou de autossuficiência? De verdade ou de dissimulação? E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 ao 32, Jesus nos apresenta uma parábola curta, mas espiritualmente devastadora. Não há personagens complexos, nem enredo elaborado. Há apenas dois filhos, um pai e uma vinha. E, no entanto, essa simplicidade, Jesus desvela o mistério da conversão e o critério do reino de Deus. O pai diz: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? A vinha é sempre imagem bíblica do lugar onde a vida deve frutificar. Não é o espaço de discurso, mas de ação. O pai não pede opinião, pede presença. A conversão começa quando Deus nos chama para participar de sua obra, não apenas para falar sobre ela. O primeiro filho responde: Não quero. E aqui está
a verdade nua da condição humana. Quantas vezes somos sinceros na recusa, mas falsos na obediência? Este não é ainda a condenação, é a honestidade. O problema não é dizer não a Deus, o problema é permanecer no não. E o texto continua, mas depois arrependido foi. Esta é a frase decisiva. O arrependimento não é sentimento, é movimento. A palavra bíblica indica mudança de mente, de direção, de critério. O primeiro filho converte-se porque permite que o tempo trabalhe dentro dele. Ele escuta novamente o chamado e o deixa vencer sua resistência inicial. O segundo filho responde com prontidão: Sim, Senhor. A resposta é perfeita. O problema é que não se torna vida. Ele diz o que se espera, mas não faz o que se pede. Aqui Jesus toca o coração da religião sem conversão. Palavras corretas, gestos vazios, obediência apenas formal. Então Jesus faz a pergunta que atravessa os séculos: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é evidente, mas incômoda. A vontade do Pai não se cumpre na aparência, mas na fidelidade concreta. Deus não se satisfaz com o sim da boca quando o coração permanece fora da vinha. E é neste ponto que Jesus aplica a parábola de modo contundente. Os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus, não porque sejam moralmente superiores, mas porque acreditaram. Eles ouviram João, reconheceram-se necessitados, aceitaram mudar de vida. Os líderes religiosos, ao contrário, viram, ouviram e não se converteram. E o maior pecado aqui não está na desordem moral, tão somente, mas a imunidade à conversão. Teologicamente, esse texto revela que o reino pertence aos que se deixam ensinar pela verdade, mesmo quando ela dói. O ensinamento de Jesus não é uma teoria, é um chamado à decisão. Converter-se é permitir que Deus tenha razão sobre nós e contra nós. E a palavra nos pergunta hoje: em que filho nós nos reconhecemos? Somos os que disseram sim cedo demais e pararam de caminhar? Ou os que resistiram, mas finalmente deixaram-se tocar? A boa notícia do Evangelho é esta: Deus prefere um não honesto que se converte a um sim falso que se fecha. O Pai continua chamando e a vinha continua esperando. E que o Senhor nos conceda a graça de um coração ensinável, capaz de arrepender-se e agir. Porque no reino de Deus não entra quem fala melhor, mas quem faz a vontade do Pai. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.